O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria nós podemos então caminhar no nosso ano litúrgico, chegando então um novo mês de agosto, mês temático, onde nós então vamos refletir a cada domingo acerca da vocação. Vocação, quando nós falamos, vocação primeiramente vem do latim vocare, chamado. É Deus que nos chama a vida, chama a santidade e chama cada um de nós a poder exercer uma função, uma profissão, a se consagrar a Ele, enfim. Depende de cada um, Deus tem uma vocação específica para cada um de nós. Ninguém veio ao mundo para ficar à toa. Nós temos sempre algo para poder, então, colaborar na construção do reino de Deus, num mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. E para isso, então, nós teremos a oportunidade de, a cada domingo, refletir de poucas, porque os nossos 4 domingos, nós só podemos, então, trabalhar 4 tipos de vocações, mas são as mais variadas vocações que a igreja tem, para poder, então, ajudar nessa construção do reino de Deus. E hoje, de maneira especial, nós, então, celebramos e fazemos memória dos ministros ordenados. São aqueles que, então, através do sacramento da ordem, consagram a sua vida para poder, então, trabalhar, para poder, então, construir esse reino, a qual Jesus, então, também chama cada um de nós. E assim, então, meus queridos amados irmãos, nós queremos refletir e pensar que viver, então, o chamado de Deus não é fácil, mas Ele não abandona, pelo contrário, caminha ao nosso lado, Ele é a nossa força, Ele nos sustenta, e por isso torna-se possível, então, dizer sim para Ele. E nós precisamos então rezar muito pelas vocações, porque ainda mais nos dias de hoje, as pessoas não querem saber de vocação, só querem de fato ser ali presenteados, por assim dizer, com um padre, por exemplo, que visita um enfermo, para poder atendê-lo em confissão, para receber uma bênção, mas não se empenha na sua casa, na sua família, de poder trabalhar com o seu filho, uma vocação também para ele. Por que não? Porque somente o filho da vizinha que precisa ser padre, e o nosso não, Então é oportuno a gente refletir também sobre vocação e o que nós podemos então ajudar, trabalhar nas nossas famílias. Mas hoje, de maneira especial, nós temos então um evangelho que nos convida a podermos então dar continuidade àquilo que nós já ouvimos no domingo passado, o capítulo 6 do Evangelho de São João, com um discurso conhecido como o Pão da Vida. Domingo passado, se recordam?
que Jesus fez? Ele então estava com a multidão, não, e preocupado com a fome do povo, ele então perguntou para Filipe. Lembram? O que ele perguntou? O que nós vamos então, como nós vamos alimentar esse povo? Ele disse, olha só, nem 200 denários seriam possível para saciar a fome de tanta gente. André então disse, olha, nós temos aqui uma criança com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? E Jesus ali multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes, distribuiu e ainda sobrou. Então, meus queridos amados irmãos, é uma continuidade desse capítulo, dessa multidão que saciou a sua fome, e olha só, a atitude dessa multidão hoje no Evangelho, após a multiplicação dos pães. Essa multidão então, olha só, com certeza elas falaram assim, pensaram assim, né? Encontramos aquele que vai então, né, saciar a nossa fome, a gente não vai precisar trabalhar, a gente não vai precisar ter ali sacrifício, esforço nenhum. Ele vai nos sustentar. O que nós vamos fazer? Vamos acompanhá-lo, vamos seguir ele. E se possível, vamos proclamar o rei. Mas olha só, para a surpresa deles, eles vão ao encontro de Jesus, e aí chegam ali, não encontram Jesus e nem os seus discípulos. Mas com certeza, né, já naquele tempo, começaram a perguntar, vocês viram Jesus passando por aí? Onde você acha que ele está? E, enfim, alguém disse, ó, Jesus foi lá para Cafarnaum, eu vi ele seguindo para lá. E com certeza Jesus estava lá porque ele passou a noite em oração, né, em sintonia e intimidade com o Pai, para poder prosseguir o seu ministério. E assim então, olha só, a multidão foi ao encontro, entrou nas barcas, foram ao encontro de Jesus e encontraram Jesus. Então Jesus nunca se esconde, né? É fácil encontrar Jesus. E nós sabemos onde quer que nós encontramos, mas muitas vezes a gente não quer saber, fazer de conta que, não sei. Eu não sei como que eu faço, né? Mas a gente sabe sim, no fundo a gente sabe onde encontrar Jesus. E a multidão foi lá e encontrou Jesus. Mas olha que interessante, eles pensaram também, poxa vida, chegar lá já falar para Jesus, cadê o pão, Jesus? Nós já estamos com fome de novo, não vai pegar bem, né? Vamos então mudar a pergunta. Vamos perguntar, Rabi, quando chegaste aqui? Como você veio? Veio de Uber? Como você veio, né? A gente não viu. E Jesus, que não é besta, ele sabe, ele conhece o coração nosso. Ele vai dizer o seguinte para eles, olha só, vocês estão aqui, não porque vocês viram na multiplicação dos pães um sinal de algo diferente, daquilo que vocês buscam para a sua vida e que vocês precisam entrar nesse caminho, nessa dinâmica. Vocês não vieram aqui por causa disso, vocês vieram aqui porque vocês encheram a barriga, ficaram satisfeitos e querem que isso novamente aconteça. E aí então, né, Jesus que ele sempre, mesmo diante das nossas fragilidades, dos nossos erros, ele sempre vai nos propor um caminho para que nós possamos novamente recomeçar, né, reconstruir a nossa caminhada de fé. E assim então, olha, Jesus diz para ele, ó, mas vocês não devem estar preocupados com isso. Se esforcem não pelo pão físico, não pelas coisas materiais, em ter então casa, ter carro chique, casa na praia, isso, aquilo, outro. Com coisas materiais, não se preocupe com isso não. Mude de direção, vá além do pensamento seu e pense, né, no reino que você precisa, né, construir lá no céu. Esse sim é o fim último nosso e é isso que nós devemos então buscar. Por quê? A gente então muitas vezes se empenha para poder ter uma casa, né? A gente faz uma dívida, a gente faz isso, aquilo, outro, a gente se esforça tanto. E por que não nos esforçamos para poder buscar a nossa morada no céu? Então, é justamente esse tema, né, que Jesus veio propor para o povo e para nós os dias de hoje. Por quê? Se lá no tempo de Jesus era esse tipo de mentalidade, hoje em dia também não é diferente. Por quê? As pessoas então, né, com certeza essa capela poderia estar cheia, repleta, até lá fora de gente. Olha só quantos prédios, apartamentos tem aqui. Se pelo menos metade das pessoas viessem aqui, isso aqui não comportaria tanta gente. Mas, infelizmente, as pessoas só vêm ao encontro de Jesus quando? Quando estão com fome, quando estão desempregadas, quando estão doentes, quando estão precisando disso, aquilo, outro. Aí eles vêm. Então percebe que no tempo de Jesus era assim, no Antigo Testamento já era assim e hoje continua sendo assim. E nós então precisamos entender que nós devemos buscar a Deus sempre na nossa vida. Não com o intuito de fazer barganha, não de poder ter só bênçãos e graça, não.
Porque por si mesmo, só o fato de podermos estarmos aqui vivos de pé, já é motivo de graças, de agradecermos muito a Deus. Quantas pessoas dormiram essa noite e não levantaram, não despertaram? E nós estamos aqui. Mesmo com a gripe, mesmo com bronquite, pneumonia, sinusite, tanto it que nós temos hoje em dia, né? Nós estamos aqui. E é a oportunidade de agradecer a Deus, porque nós vamos superar isso com a graça dele. E não podemos somente buscar ele no momento que nós necessitamos. É em todo momento da nossa vida, dar graças ao Senhor, já diz o salmista. Então, olha só, Jesus percebe, né, essa busca por interesse a qual as pessoas vão ao encontro dele. E Jesus faz a proposta de poder avançar, sair desse tipo de mentalidade, buscar algo maior, algo superior que as coisas materiais desse mundo. Mas olha só, aí as pessoas então perguntam, quem devemos fazer para poder realizar as obras de Deus? Eles querem saber, a pessoa tem até vontade de poder ser uma pessoa melhorzinha. Mas olha só, Jesus vai dizer, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou, ou seja, acreditar nele. Ele é a palavra encarnada, ele é o Deus vivo e presente no meio de nós, é acreditar nele. Por que acreditar nele que Jesus diz? Vamos olhar para a primeira leitura que nós vamos entender, né, essa proposta de Jesus. Primeira leitura de hoje do livro do Êxodo. Livro do Êxodo que narra para nós um povo que era escravo, né, lá nas garras de Faraó, no Egito. E então clamavam, né, sofrendo ali, clamavam por libertação, queriam liberdade, o que todos nós buscamos, né, na nossa vida. E ali Deus ouviu o clamor, a prece, suscitou Moisés e Arão para poder então conduzir esse povo, né, a caminho em busca da liberdade. E Deus então operou maravilhas, né, fez abrir o mar vermelho, caminharam a pé enxuto, atravessaram ali, e agora estão caminhando rumo à terra prometida. Só que estão caminhando no deserto. Deserto, lugar onde não temos água, comida, bebida, não temos ali conforto, comodidade, nada. Então esse povo está caminhando e olha só, começaram então a fazer algo que ainda bem que é só naquele tempo que existia, a murmurar. Hoje em dia não existe mais isso, né? Não existe isso. Ah, mas poxa vida, tá frio, tá quente, enfim, mas lá no tempo, e hoje também acontece isso. Pessoas murmurando muito nos dias de hoje. Mas pouco buscam fazer algo para mudar. Mas vamos para a primeira leitura. Esse povo está murmurando contra quem? Contra Moisés e Arão, diz aqui. Mas é contra Moisés e Arão? Não, porque eles são apenas servos de Deus, que ouviram o chamado de Deus e se colocaram então nessa empreitada para poder liderar esse povo em busca da terra prometida. Então esse povo, ao murmurar contra Moisés e Arão, estão murmurando contra Deus. Estão brigando com Deus. Poxa, Senhor, o Senhor não me deu, né, uma casa boa. Por que a casa aqui? Por que ali? Por que isso, aquilo outro? Por que esse desemprego? Por essa enfermidade? Por que essa situação com meus filhos, minha família? Então o povo estava brigando e hoje continua a brigar com Deus também. Reclamar de tudo. E aí então, olha só. Deus mesmo diante da nossa fraqueza, Deus é um Deus de amor, que proveu o necessário para o povo. Então Deus diz o seguinte, olha só, mesmo o povo murmurando, vou alimentar, porque eu sou Deus. Eu sou Deus, eu vou fazer então prover o alimento necessário para esse povo. Então diz os estudiosos que então, naquele tempo, para poder então migrar de um canto para um outro, né, as codornizes iam e chegavam num determinado tempo de tanto voar, se cansavam e tornavam-se presas fáceis para poder então ser pegas, e algumas delas até caíam, né, tornando ainda mais fácil ainda. Então se tornou um alimento, né, a qual então esse povo se alimentou, e tinha também o maná, que era fruto de uma árvore, né, que de acordo com o orvalho da madrugada, caía sobre um produto dessa árvore e gerava um pão. E olha só, então Deus fez prover o pão, mas olha só o que lá no Evangelho vão dizer adiante. Os nossos pais, esse povo que mesmo perguntou, que obras fazem, o que nós precisamos fazer para poder seguir, né? Fazer as obras de Deus. Jesus disse, acreditar em mim, mas nossos pais, né? Porque eles então viram que ia ter problema, dificuldade, cansaço, esforço, empenho, mudança. Ele falou assim, não, esse caminho, assim, seguir o que você fala, a sua palavra, não é fácil. Mas olha só, Moisés, né, proveu o necessário, o alimento necessário para o povo. E Jesus diz o seguinte, olha, não foi Moisés, foi Deus.
E quantas vezes, meus queridos amados irmãos, nós também não enxergamos o agir de Deus através de uma pessoa, um servo dele, que ouviu o chamado e é apenas instrumento de Deus para nós. E nós atribuímos a pessoas, não, mas fulano é caridoso, olha só, é ele que fez. Mas quem que deu a graça a ele de ter aquilo, de poder partilhar aquilo? É Deus. Então, as pessoas, tiveram a oportunidade de poder ser ali provido o necessário para a sua vida por Deus, através de Moisés, seu servo. Então, Deus alimentou o seu povo. E aí, com o salmista, nós podemos também responder: o Senhor deu a comer o pão do céu. Então, para isso é preciso acreditar, confiar que Deus proveu o necessário. Quando nós, por exemplo, nós pedimos, ajude-nos com 1 quilo de alimento para que a gente possa ajudar a montar a cesta, entregar aos irmãos necessitados. Mas poxa vida, se eu tirar esse alimento aqui vai faltar. Mas se eu não posso dar, porque senão não vou ter. A gente não confia, não acredita que o nosso Deus é um Deus da providência. Ele vê o necessário, Ele vai prover o necessário, seja como for. Mas muitas vezes a gente provê o necessário, a gente quer logo, de imediato, ou a gente quer um cheque assinado, ou um Pix, cair na nossa conta. Enfim, não é assim. Deus tem os meios dele de agir, mas ele vai agir no momento oportuno, ele vai intervir e o necessário não faltará. Então, é essa experiência, essa confiança nesse Deus que nós precisamos ter. E muitas vezes confiar, acreditar em Deus, seguir os seus caminhos não é fácil, porque o caminho de Deus também é cruz, é dificuldade, é perseguição. É nesse caminho que muitas vezes impede a pessoa desistir, desanimar. Poxa vida, eu era tão bom, agora aqui estou perseguido, tanto problema, tanta dificuldade. Não, vou largar esse negócio de igreja. E olha só o que o povo da primeira leitura fez. Estavam com saudade do Egito, queriam voltar a ser escravos. Ou seja, Deus está oferecendo a oportunidade de poder ser uma pessoa livre e uma pessoa melhor, com direito a uma terra onde emana leite e mel, onde ele possa então não ser dependente de ninguém, onde ele possa somente confiar e acreditar em Deus, que proveu o necessário para eles, mas não quer. Não, isso aí dá trabalho, eu vou fazer lá que eu faço o meu trabalho, eu tenho cebola para comer, eu tenho ali uma carninha, e tá bom. Agora esse trabalho de ficar andando no deserto, com sede, não, isso não é para mim, não. Então o povo tem saudade de poder voltar, à vida velha. E quantas vezes nós também sentimos saudade, poxa vida, não, esse negócio de igreja lá, é tanta perseguição, é tanta coisa ruim que começa a acontecer, porque muitas vezes a mentalidade da gente, a gente estando na igreja, a gente vai estar isento de problema, Deus vai me livrar de tanto problema, dificuldade, e não é assim, pelo contrário, às vezes vai aumentar ainda mais, mas olha tanta diferença, Qual a diferença então em poder seguir Jesus? É que Ele nos ajuda, é que Ele nos dá orientação e guia, norteia o nosso caminho, o nosso passo, para que nós possamos continuar nessa caminhada. Porque vocês pensam que muitas vezes não bate na cabeça da gente, vontade de largar tudo, porque tantos problemas de dificuldade, dá vontade sim, mas a oração do povo também que reza, por isso que a gente pede sempre oração, Ela nos sustenta, nos fortalece, chega ao ouvido de Deus, que provê o necessário, nos ajuda, nos ilumina. E vem um irmão lá, ontem mesmo, eu não gosto de estar partilhando isso, mas algo me chamou a atenção ontem. Fui assistir um matrimônio ontem, e a igreja vazia, poucas pessoas, eu não me preocupo com isso, mas enfim. Os casais ali estavam ali participando, tranquilo, atentos, àquilo que a gente passava. E no final da celebração, 2 pessoas da família, uma de cada vez, veio falar: nossa, você conhece eles? Eu falei: não, nunca os vi. E realmente, não conheço ninguém lá, não tinha visto ninguém lá. E ela falou para mim: nossa, mas você falou as palavras tão direitinho, tudo que eles estão passando, que estão precisando. Como que você sabia? Eu falei: minha filha, é Deus, é o Espírito Santo que age. E me agradeceu: qual o seu nome? Eu vou rezar por você. Aí sim, aí está a fonte, da gente conseguir atender, de ser fiel a Deus, de ouvir o chamado de Deus, de falar as coisas de Deus, a oração. E aí vem uma outra pessoa da família, mesma pergunta. Eu falei: nossa, é Deus, direcionando, animando, encorajando, falando: força, coragem, você está no caminho certo, continue assim, persevere. Então percebe que muitas vezes a gente não consegue enxergar o agir de Deus, porque a gente espera Deus vir, e Ele já veio uma vez, já voltou para o Pai. E Ele não vai vir novamente, aqui falar para você de bem. Não, Ele usa os servos dele para falar, para ser instrumentos, dele na sua vida. Então, nós precisamos confiar, acreditar que Deus, então, Ele está vivo e presente no meio de nós. Não adianta somente falar da boca para fora quando a gente proclama: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, mas será que está mesmo?
Ele está sim, está no meio de nós. E a nossa fé nos leva a poder enxergar esse Deus presente na vida de cada um de nós. Então essa experiência que nós precisamos fazer, essa confiança nele. E aí podemos então voltar para o Evangelho de hoje. Porque realizar as obras de Deus não é fácil, mas quando nós confiamos, acreditamos, vamos passar por dificuldades, perseguição, sim, mas eu vou continuar firme no caminho do Senhor, porque é Ele que dá sentido para a minha vida, é Ele que dá então, devolve para mim esperança de que a minha vida tem sentido, sim. Porque muitas pessoas, queridos amados irmãos, estão no seu vazio existencial, né? Filosoficamente falando, não conseguem se encontrar. A gente só se encontra quando a gente encontra com Jesus Cristo, porque Ele apresenta o sentido da nossa vida. E aí está a vocação, o chamado de cada um de nós. E assim então, olha só, o povo não quis saber, não, esse negócio de igreja, eu vou voltar. E aí, como disseram para Jesus, olha, nossos pais comeram maná, né, no deserto, como a gente viu na primeira leitura, mas foi Deus que deu, não é a pessoa em si, foi apenas instrumento de Deus. Mas olha só, Jesus diz, quem dá o pão do céu é aquele que desceu do céu, ou seja, é o próprio Jesus que se encarnou e se fez pão e se entrega na Eucaristia, né, através da mão dos nossos sacerdotes, nossos padres, para poder ser alimento para cada um de nós. Por quê? Cada um de nós ainda temos fome. E qual a fome que nós temos? Fome física? Porque fome física a gente liga lá no iFood, não sei o quê, e pede e come. Mas tem fome novamente. A fome que nós temos é de amor, é de sentido da nossa existência, de saber que a nossa vida tem sentido sim, de sentir a alegria de viver. É isso que nós temos fome no dia de hoje. E quem pode saciar essa fome é só Jesus, não é outro. E a Eucaristia é fonte, né, de alimento para cada um de nós. Por isso nós devemos rezar muito a Deus, pedindo que envie mais servos, mais padres, para que nós possamos então ter esse pão para saciar a nossa fome e assim reencontrar o sentido da nossa vida, da nossa existência. E aí então, olha só, eles viram que realmente Jesus não tinha como debater com ele, que ele tinha razão naquilo que ele dizia, pediram então a Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E ele nos dá na Eucaristia, alimento, remédio para cada um de nós, que daqui a pouco nós iremos também receber. E assim então, meus queridos amados irmãos, receber o pão vivo descido do céu, a Eucaristia, vai exigir de nós também uma mudança, né, na nossa vida. Nós precisaremos assumir um compromisso, uma responsabilidade de poder ser também sinal de Cristo na vida das pessoas. E aí nós podemos finalizar com a segunda leitura de hoje, porque Paulo fala justamente dessa realidade. Olha só, revestir o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Não podemos sentir saudade de ficar na vida velha, no mundão, na farra, na bagunça, na desordem. Não, eu agora quero ser de Deus. Não que a gente não possa participar de uma festa, um evento. Podemos sim, mas ser luz de Deus também lá. De uma forma diferente, revestido de Cristo, onde as pessoas olhem para nós e digam, essa pessoa é diferente, ele tem algo especial, ele tem algo que, como muitos dizem, uma luz que me ilumina, que me acolhe, uma luz que me preenche. Eu quero ser assim também, eu vou buscar ser assim. É essa a nossa caminhada de fé, a razão da nossa existência está nisso, de poder ser luz de Deus para tantos irmãos que infelizmente nos dias de hoje estão nas trevas. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de podermos então primeiramente ouvir o seu chamado, independente do seu chamado, de qualquer que seja, até para poder então, quando fala chamado vocação, não se restringe somente à igreja, né? Nós temos vocação também para a nossa profissão, para ser então um médico, para poder ser um político, para poder ser ali, né, um engenheiro, seja qual for a profissão, também é vocação. Porque quantas pessoas frustradas nós temos no dia de hoje, porque não é vocação dele, mas por dinheiro ele está ali. Quantos profissionais médicos nós encontramos por aí que nem olham na cara, nem atendem a gente direito, né, no momento que mais precisamos? Então tudo isso é fruto da vocação, e que nós possamos então, de fato, ouvir a voz de Deus. Qual é a nossa vocação? E nos coloquemos nessa vocação porque ela vai nos preencher, dar sentido da nossa vida, vai nos devolver a alegria de poder então, novamente, né, acordar cedo, estar ali, né, tranquilo, sereno, com vontade de ir ao seu trabalho, de poder ser sinal de Deus lá também, fazer o melhor. É isso que dá sentido à nossa vida, e somente Jesus pode nos conceder essa graça. Então que nós possamos rezar pela nossa vocação, possamos então ali, de fato, ouvir essa voz de chamado, interpretar, saber qual é a vocação nossa, para que assim então nós possamos alimentando esse pão que é o próprio Cristo,
possamos então seguir firmes e fortes nesse Deus que não nos abandona, mas nos auxilia, provê o necessário para cada um de nós, crescendo, alimentando-nos também na fé, para que nós possamos superar as adversidades